segunda coisa que o Brandon Sanderson diz que é bom ter uma ideia logo de largada, e depois vou decifrar um pouquinho, é o progresso, ou seja, como é que a coisa vai andar. Eu vou fazer o personagem chegar de onde até onde, isso no plot principal. Onde eu quero chegar com o personagem? O personagem começa aqui e termina onde? Os personagens secundários ou os outros protagonistas começam onde e terminam onde? Isso é uma pergunta interessante, né? O que eu vou fazer esse personagem passar para ele chegar lá naquele ponto B? Então, a forma dele pensar, que eu já vi aqui, algumas pessoas não pensam desse jeito, algumas pessoas se deixam surpreender pelo final, enquanto escrevem, né? Mas uma forma de se pensar um roteiro é justamente você pensar onde você quer que o personagem chegue. Assim, você sabe exatamente, ele começa aqui e termina lá. Ah, tá, então ele conseguiu pegar o anel mágico e ele salvou o mundo. Ah, tá. Ah, ele conseguiu mudar para Nova Zelândia e começar a fazer cerâmica. Ah, tá. Sei lá. Cerâmica? Isso é o professor universitário em crise. Você saber onde o personagem vai chegar. E os vários... Os arcos dos personagens que você queira desenvolver, que vão se movimentar. Sim. Que começa onde e termina onde? Ah, o amigo termina super próximo, não, começa super próximo e termina rompendo. Ah, a fulana começa casada e termina casada com outro. Sei lá. Eu estou aqui inventando qualquer coisa para vocês terem uma ideia. Qual é o lance do progresso? O lance do progresso é aquilo que o personagem quer tem que ser importante. Tem que ser muito importante para interessar o leitor. Então, o personagem quer mudar para Nova Zelândia, mas por quê? Né? Então, isso tem que ser pensado, sentido, trabalhado internamente em você para ser passado para a história. Quer dizer, a vontade do personagem que vai levar a esse movimento precisa ser algo interessante. Então, é interessante você pensar que eu acho legal, que me interessa. Quando as pessoas, né, se mexem, mudam, fazem alguma coisa, o que eu acho interessante? Esse tipo de história eu gosto de ouvir. Que tipo de caso eu gosto de saber? Porque isso você transporta para a sua história, quer dizer, a sua decisão daquilo que o personagem quer não é algo artificial, é algo que interessa a você. Interessa a você por uma razão pessoal sua, né? Mas a chance de você tomar essa decisão, o que o personagem quer, do que ele ou ela está atrás, ser algo que mova você, tem chance de mover o leitor também. Muito bem. E aí você pensar também o ganho, ou seja, o que é que a história entrega. Isso é um tipo de pensamento estratégico, e eu vou falar mais um pouquinho desse jeito de pensar dele. Mas eu acho muito interessante. Eu, como editor, eu fiquei assim, olha, esse cara tem um jeito de raciocinar que é indo para a estrutura. Que é assim, ele pensa, se eu vou ler uma história de aventura, o que a aventura entrega? Por que eu acho interessante ler uma história de aventura? Aí cada um, sei lá, tem uma resposta, né? Eu, por exemplo, acho interessante ler história de aventura porque eu acho interessante ver seres humanos, nas histórias, né, fazendo coisas incríveis, extraordinárias, além do comum, né? Eu estou dando aqui eu leio história de aventura por isso, né? Uma história de mistério, por que você acha uma história de mistério interessante? Muita gente acha uma história de mistério interessante porque ela oferece justamente um mistério, tem algo ali que você não sabe, e a história lhe dá pistas para ver se você consegue descobrir enquanto você está lendo. E o que ela entrega no final? A solução. E, de modo geral, uma solução interessante, uma solução inesperada, né? Então, quando você para pensar nisso, o que é que a história entrega, que dá prazer,
Então, você já pensa numa forma de terminar a sua história dando prazer ao leitor. Um prazer que daria você, como leitor, e você dá ao leitor. Essa forma de pensar do Brandon Sanderson eu achei muitíssimo interessante. Ou seja, olhar para uma história e ver esse tipo de história dá que tipo de prazer. Olha que pergunta interessante de se fazer. Se eu leio uma história de fantasia, qual é o prazer? O que ela entrega que eu gosto? Né? E isso que ela entrega eu gosto, eu vou tentar colocar na minha história. Né? Se é fantasia, sei lá. Eu gosto de fantasia porque eu gosto de ver pessoas, personagens em situações completamente diferentes, né? Em outros mundos, com outros poderes, resolvendo problemas humanos de formas diferentes, né? Pelo acesso a outros poderes ou em outras situações. Por exemplo, pode ser esse um prazer. Cada pessoa tem a sua sensação de prazer com um determinado gênero, com um determinado tipo de história. Então é super legal você decifrar isso para aí você montar a sua história para entregar esse prazer. Eu achei legal essa forma de pensar, sabe? Eu achei assim, puxa, embutir isso mesmo para quem está criando, para quem não quer fazer uma estrutura tão fechada. O fato de pensar isso, de parar para pensar, nossa, qual é o prazer desse tipo de história? Eu achei assim muito bom. Muito difícil separar um roteirista de um autor de livros. Os dois criam cenas e diálogos e enredo. Mas tem alguma diferença, não consigo definir. Sim, tem a diferença que, assim, quem escreve livros, né, tá desenvolvendo um roteiro na forma de literatura, né, específica para que a forma daquela história ser passada vai ser através de palavras numa página ou numa tela, né? Então, o meio é que determina o autor. O autor pode jogar com uma série de coisas. A ideia de escrever o roteiro, as ideias essenciais para o roteiro, elas podem servir para vários tipos de meio, né? Pode servir para filme, pode servir, sei lá, para um vídeo musical, pode servir para várias coisas. Mas quando você leva para a literatura, né, para um livro, então você sabe que você tem que traduzir aquela história contando em palavras apenas. As perguntas que ele faz antes de começar uma história é: por que eu gosto desse tipo de história? Então, o que ela traz de interessante, de prazer? Inclusive, ele, assim, o que ele tira pessoalmente de X tipo de história, de Y tipo de história? Como funciona? A gente já fez uma live falando da forma dele pensar, mas de novo ela aparece aqui e eu achei brilhante. Então, por exemplo, na história de mistério, que a gente tem aqui, a escritora aqui monta histórias de mistério. Como funciona uma história de mistério? Então, veja você, ele diz, antes de começar a escrever, é interessante você dar uma olhada em boas histórias e ver como é que elas funcionam. E ver se você consegue elencar quais são os itens característicos de uma história de mistério, por exemplo. Você vai escrever uma história de mistério. É assim, por que eu gosto? Eu gosto porque tem um mistério que é decifrado aos poucos, pistas que são dadas, também o leitor é enganado, mas é enganado de um jeito honesto. Então, você tem na cabeça, é por isso, eu gosto disso, eu acho super divertido isso. Você pode achar divertido por outra razão, né? Você gostar de mistério porque você gosta de ver, sei lá, um detetive brilhante decifrando, sei lá, você põe a sua razão. Aí você vê como é que funciona. Aí você vai ler ou assistir filmes em que você vê aquele tipo de história funcionando. E aí você vê como é que ela funciona. Uma história de mistério uma situação é apresentada, uma situação super esquisita, alguém é convidado ou levado a tentar decifrar aquilo, existe um problema se não decifrar.
as pessoas continuam morrendo, por exemplo, ou o mistério vai ficando pior. Quer dizer, tem que ter uma razão que precisa ser decifrada. E, aos poucos, aquela pessoa vai entrando em contato com vários aspectos daquele mundo, ou daqueles personagens e tal, até ir construindo pistas suficientes que levem para a resolução do mistério. Por exemplo, esse é um jeito, eu estou fazendo aqui, mas você pode fazer a estrutura de uma história que você goste da maneira como você entender. Mas é super legal se você fizer. Inclusive, vendo aqueles pontos. Puxa, o mistério tem que ser apresentado logo no começo, lá na introdução. Puxa, o desenvolvimento, né, o ato 2, né, a ação crescente, é o detetive ou quem está investigando, ou seja quem for, indo atrás das várias pistas e falando com várias pessoas. Se você sabe aquelas partes que uma história precisa ter, e aí você analisa como é que isso funciona, dentro do gênero que você quer praticar, no tipo de história que você gosta, você já tem boas ideias para seguir a sua própria história. A Débora D'Antônio: escrevo muitas histórias de mistério, então preciso de roteiro bem planejado de cada capítulo, e o que cada personagem sabe do conflito. Se não tivesse, seria uma bagunça cheia de buracos na história. Perfeito. Uma história de mistério, realmente, você precisa ser bem cuidadoso, inclusive, na forma, você precisa propor mistério, né? E dando pistas misturadas com pistas falsas e que levam, você é obrigado, né, a dar pistas suficientes para, se o leitor for super brilhante, conseguir decifrar. Mas não pode ser fácil, né? Então, realmente, é melhor planejar. Ó, e o Luther está falando a mesma coisa, né? De não ter buraco na história, né? Com o roteiro. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.